doutrina da cristologia. Semana passada nós fizemos uma introdução falando sobre as heresias que giram em torno da pessoa de Cristo, tanto a questão da sua divindade como a questão da sua humanidade. Tá? E foi importante a gente ter uma noção das coisas que eram faladas acerca, tanto da divindade quanto da humanidade de Cristo, para que a gente possa entender por que essas questões eram levantadas. Tá? E aí a igreja, né, de um modo resumido, se reuniu, tá, depois de tantos e tantos debates e criações de tantas heresias acerca da pessoa de Jesus, tanto a sua questão da sua divindade como da sua humanidade, é que a igreja então decide fazer uma espécie de um credo, né, uma confissão de fé, tá, acerca dessa parte aqui importante que nós vamos falar agora, que é a questão da kenosis, tá, e a questão da união hipostática de Cristo. Lógico que essas visões, né, quando a gente vai estudar elas, a gente poder trazer, porque existem várias teorias, tá? Mas eu vou falar apenas da teoria correta, tá? Porque aí qualquer uma outra teoria que as pessoas possam falar, os irmãos já vão pensar assim, não é dessa maneira aqui, porque eu vi lá no seminário que é assim, tá? Então, pra gente, por quê? Porque é muito extensa as teorias acerca dessa questão, tanto da humanidade como da divindade, pela dificuldade da gente explicar isso, tá? E isso não é uma questão exclusiva nossa, do nosso tempo. A igreja, tá, ela enfrentou essa dificuldade de ter que, além de combater as heresias que estavam se criando, você estabelecer, tá, aquilo que foi condicionado a ser chamado de um credo, ou de um credo, né, específico para se tratar desse assunto, tá, para se fazer uma defesa pessoal desse assunto. Tá? Então vamos lá, o que é a kenosis? Primeiramente, a kenosis ela vai estar sendo baseada em Filipenses capítulo 2, tá? Versículo 7, se não me engano. Filipenses 2, versículo 7. Se alguém achou, ele pode ler. 2,7, Filipenses? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tá. A palavra aniquilar aí, tá? Algumas versões vai aparecer a palavra esvaziou-se, né? Tá. Por quê? O que significa isso? Essa palavra, essa palavra esvaziar-se, ela vem do grego keno, tá? Que significa esvaziar, tá? Algumas traduções nossas vai aparecer aí a palavra e esvaziou-se, tá? Ou esvaziando-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tá? Então a palavra kenosis, tá, significa esvaziamento. Tá? Ou seja, então quando a gente vai tratar da pessoa de Cristo, a gente já logo entende que houve um certo esvaziamento. Aí a gente vai entender esvaziamento de quê? Tá? É o ponto central aqui que a gente tem que entender. Ele esvaziou-se de algo, tá? De alguma coisa. Tá? Então, o que acontece? Na semana passada, a gente falou sobre a pré-existência de Cristo. Ou seja, Jesus ele é antes de todas as coisas. Ele é a segunda pessoa da Trindade, daquilo que a gente, pelas Escrituras, explicitamente, a gente se convenciona a chamar de Trinidade. Por que Trinidade? Vocês lembram? Expliquei um pouquinho. Porque existe o quê? 3
pessoas. É uma só essência, né? Exatamente. Então eu coloquei um quadrinho aqui, para vocês entenderem. Deus, 3 pessoas, não são 3 deuses, 3 pessoas distintas, tá? Que subsistem em uma natureza somente. Qual é a natureza? Divina. Tá? Ou seja, então Deus, ele subsiste em 3 pessoas, mas com apenas uma natureza. Jesus, o Deus que se fez homem, é uma dessas pessoas da Trindade. E em Jesus habita corporalmente 2 naturezas. A natureza humana, vamos começar com a divina. A natureza divina e a natureza humana. Então, novamente explicando. Deus trino, ou seja, 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, revelado nas Escrituras a partir do Novo Testamento. Essas 3 pessoas da Trindade, elas têm uma só natureza, a natureza divina, que também chamamos de deidade, tá? Ou seja, a divindade. Ou seja, o Pai é divino, o Filho é divino, e o Espírito Santo é divino. São 3 pessoas em uma só natureza, a natureza divina. Uma dessas pessoas da Trindade, tá, se fez homem. Deus encarnou-se. A segunda pessoa da Trindade encarnou-se. Uma pessoa da Triunidade encarnou-se, fez carne. E ao fazer-se carne, ou ao se fazer carne, Cristo, ele tem o quê? 2 naturezas. Por que ele tem 2 naturezas? Porque ele não é Deus? Ele não é Deus? Mesmo encarnando-se, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ao encarnar-se, ele agora retém a sua natureza própria, que é a divina, e passa a possuir o quê? A natureza humana. Só que a natureza divina e a natureza humana, elas habitam corporalmente em Cristo. Tá? Deu para os irmãos mais ou menos entenderem? Tá? A humana, ela é aperfeiçoada pela natureza divina. Ou melhor, aperfeiçoada não. Ela é perfeita por causa da natureza divina. Tá? Isso aqui que a gente tem que deixar claro. Por quê? Porque Cristo, era necessário Deus se fazer homem, tá? Para cumprir o propósito da salvação, o propósito do sacrifício do Cordeiro, o sacrifício pascal, tá? E isso a gente vai falar na próxima aula, que é a questão do ministério de Jesus. Mas quando Deus se faz homem e ele cumpre essa parte das Escrituras em que ele é a própria oferta sacrificial, tá? Então, ao morrer na cruz, ele é o que? A oferta, tá? Ele é a oferta, ele é o sacrifício. Então ele cumpre o pré-determinado, tá? Pelo conselho divino, pela Trindade. Até aqui está tranquilo? Sim, sim. Terceiro aqui, o homem. O homem, ele é uma pessoa.
âmbar. Vou explicar de uma maneira bem simples para vocês agora. Isso aqui é importante perceber. Quando Deus faz o homem uma pessoa e uma natureza. A natureza humana. Quando o homem ele cai e peca, essa natureza humana, ela se torna o quê? Uma natureza caída. Esse primeiro homem é chamado de Adão. É o primeiro homem. Primeiro Adão. Mas Cristo também é chamado de o segundo Adão. Por que ele é chamado de segundo Adão? Porque esse homem, o primeiro, ele era terreno. O segundo, ele veio de onde? Do céu. Então, o segundo Adão, que é Cristo, ele é o homem perfeito. Tá? Ele é o homem perfeito. Por isso, ele cumpre satisfatoriamente o propósito do sacrifício. Tá? Tranquilo até aí? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Então é esse esvaziamento de Cristo, quando Deus, Jesus na sua pré-existência, e como a gente sabe que Jesus ele é pré-existente, ele existe antes de todas as coisas, e existir não no conceito de ser criado, mas no conceito de, por ele ser Deus, então logo entende-se que ele é eterno. A Trindade é eterna e indivisível. Tá? A sua pessoa ou as pessoas da Trindade são eternas e são indivisíveis. Por que são indivisíveis? Porque a sua natureza é uma. A natureza divina. Tá? Então Cristo, ele existia antes de todas as coisas. Aliás, todas as coisas passaram a existir por causa dele, como nós lemos na semana passada. Ele é antes de todas as coisas existem por ele, para ele e por causa dele. Tá? Ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, ele é o primogênito da criação. Tá? E aí eu expliquei a questão de primogenitura, no caso relacionado a Cristo, não no sentido de ser o primeiro criado, mas sim aquele que está superior à sua criação. Por quê? Porque a sua criação, ou a criação, ela é originária de uma fonte primária. Quem é a fonte primária? O Deus eterno. Tá? Outra coisa, Jesus, tá? Ele é chamado nas Escrituras também de o Verbo de Deus. Tá? O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Tá? E o versículo 14 de João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno, se fez homem. Humilhou-se à semelhança da natureza humana. Em Cristo habita a natureza divina, porque é própria dele, tá? Porque ela é eterna. E ao encarnar, passou a também a habitar corporalmente nele a natureza humana. Tá? Então, assim, na pessoa de Jesus, habita corporalmente a natureza humana, a natureza divina e a natureza humana. Essas naturezas, elas não se separam. Por quê? Porque a natureza humana, ela é perfeita por causa da natureza divina. Tá? O fato dele encarnar, nascer no ventre de uma mulher, não lhe tornou
um homem perfeito. Por causa de quê? Por causa da sua natureza divina. Tá? Então, Cristo veio, foi gerado no ventre de uma mulher, tá? Deus se fez homem. O que é o esvaziamento? Ele se esvaziou de quê? Ele deixou de ser Deus? Ele abriu mão de ser Deus? Não, né? Até porque se ele abrisse mão da sua divindade, certamente a sua humanidade ela seria corrupta. Tá? E, mais uma vez, a natureza humana ela só é perfeita por causa da natureza divina. Então, ao se fazer homem, tá? Ele manteve intacto na sua gestação, na sua geração, a natureza que outrora do homem seria é uma natureza caída, porque por ter sido feita da terra, né? Então o primeiro homem ele é terreno e esse segundo homem ele veio do céu, tá? Então por ter vindo do céu, ele é um homem perfeito. Então a gente normalmente usa, para caracterizar isso, a gente fala que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Eu acho que a gente usa essa questão aqui, esse percentual, para mostrar a plenitude, né, que há em Cristo. Não há 50% homem nem 50% Deus. Ele é 100% homem, ou seja, ele é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. Ele é o único hoje no céu que tem as duas naturezas, a divina e a humana. Por que Cristo tem a natureza humana hoje, ainda estando ao lado do Pai? Porque hoje ele cumpre o papel de quê? De sacerdote. O sacerdote não era humano? Não era da linhagem de Levi? O sacerdote de Cristo não é segunda ordem da família de Arão, mas segunda ordem de Melquisedeque. Lembra que está escrito lá na carta aos Hebreus? Então significa que ele não teve origem, tá? E ninguém conheceu o seu fim. Tá? Por quê? Exatamente porque em Cristo não teve origem e ele não terá fim. Até porque ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Tá? E essa questão de princípio e fim só existe por causa dele. Tá? Então hoje ele é o nosso sacerdote que intercede por nós diante do trono, exatamente porque como homem ele cumpriu satisfatoriamente os desígnios, o decreto, os propósitos por meio do sacrifício. Enquanto ele estava aqui, ele era o cordeiro sacrificial. Quando ele se oferece, por isso que ele diz assim, eu dou a minha vida. Tá? Além dele ser o próprio oferta, ele se torna o ofertante, né? Ele oferta a sua própria vida em favor de muitos. Tá? Na aula de soteriologia vocês vão aprender que isso aqui não foi para todo mundo. Tá? Que isso? Não chegou falando heresia, não foi para todo mundo. Tá? Jesus não morreu por todo mundo. Entendeu? Vai ficar gravado ali e vocês podem me cobrar. Não morreu. Jesus morreu por alguns. Tá? A Bíblia, depois na aula de soteriologia, vocês vão entender por que ele morreu por alguns e não pelo mundo inteiro no sentido literal. Ele morreu pelo mundo? Morreu. Mas quem são essas pessoas do mundo? Pessoas de raça, de tribo, de línguas e nações diferentes. Não significa necessariamente que seja por todas as pessoas indiscriminadamente. Tá? Mas sim indistintivamente, ou seja, sem distinção. Raça, cor, língua, etnia, tá? Por essas pessoas Jesus morreu sim. Sim. A questão de que ele não morreu por todas as pessoas. No meu entender, eu entendo que ele morreu pelas pessoas que o aceitaram como o único e suficiente Salvador. Então, não é isso. Lá na aula de soteriologia vocês vão aprender melhor, para não confundir. Mas o que acontece? Até quem vai aceitá-lo, né? Porque na verdade ninguém aceita Jesus. Porque quem nos escolhe é ele. Ele diz assim, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi.
Então quem escolhe a cada um, ou quem escolheu a cada um de nós, foi ele próprio. E é interessante que ele só escolhe, tá? Ele só elege aqueles que foi dado pelo próprio Pai, como está lá em João capítulo 17. Jesus falou assim: se o Pai não trouxer, eles não vêm a mim. E se vier a mim, de maneira nenhuma vai ficar fora. Só vem a Cristo aqueles que o Pai os trouxer a Ele, né? Jesus falou o seguinte: eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Ou seja, Deus, tá? O Pai, Ele elegeu essas pessoas antes da fundação de todas as coisas. Essas pessoas são eleitas em Cristo, tá? Para gozar de um fim em Cristo. Então nós fomos eleitos para o gozo, a justiça e o mérito do sacrifício de Cristo. Então, não somos nós que o aceitamos. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente veio porque quem fez a gente vir foi Ele. Entendeu? É Ele que traz a gente. Então a gente vem e aceita. Lógico que essa questão de aceitar e de ter a fé, ela é algo que nasce no nosso coração. Mas ela não é um resultado produzido por nós mesmos. Mas é algo que foi produzido exatamente pela eleição, pela escolha direta de Deus. Mas na aula de soteriologia, vocês vão entender melhor para não ficar uma coisa assim muito no ar, tá? Mas quando eu digo que ele não morreu por todos, eu digo no sentido indiscriminado. Ou seja, todas as pessoas. Porque se ele morresse por todas as pessoas, literalmente, o sacrifício de Jesus é eficaz ou não? Não é? É eficaz. Ele é eficaz, não é? Sim. Ele é eficaz. Então, se ele é eficaz, todas as pessoas automaticamente estariam salvas. Então, o que ele faz? Ele não morre por todos, ele morre por alguns, que a Bíblia chama de muitos. Tá? A Bíblia chama de milhares, de pessoas que a gente, um número elevado de pessoas que a gente não sabe quem é. A gente crê que nós fazemos parte desse grupo, né? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Nós acreditamos que fazemos parte. E por causa disso, o Senhor nos ajudará, cada um de nós, a perseverarmos até o final. Tá? Então nós vamos perseverar até o final. E uma dessas certezas que nós temos é o que a gente recebe, o penhor da nossa salvação. Qual é o penhor? Qual é o selo? É o Espírito de Deus. Ele é o selo da nossa salvação. Então é Ele que nos dá a garantia de que nós vamos chegar no final. Então nós não somos salvos pelas nossas obras, tá? Mas as obras, elas são importantes para revelar que nós recebemos a salvação. Ou melhor, nós recebemos a nova natureza. Por quê? Aí agora eu quero entrar numa parte importante. Nós não recebemos a natureza adâmica, mas essa natureza adâmica ela não está caída. Quando nós estamos em Cristo, nós também recebemos uma nova natureza. Só que agora nós somos aperfeiçoados e somos coparticipantes da natureza de Cristo. Qual é a natureza de Cristo? Tanto a divina quanto a do homem perfeito. Só que tem o seguinte: a gente é perfeito? Por que não? Porque esse primeiro corpo, ele precisa ser aniquilado, precisa ser transformado. Tá? É por isso que Jesus ressuscita. Ele ressuscitou em forma de ouro? Não, ele ressuscitou com o corpo humano dele. Tá? Exatamente para mostrar que um dia nós também morreremos e ao sermos ressuscitados receberemos um corpo glorificado. A semelhança do corpo do homem perfeito. Receberemos esse corpo. Tá? Mas hoje não, hoje ainda temos a natureza adâmica. Outra coisa interessante, em Cristo nós somos chamados de nova criatura. Em Adão não existe uma criação? Em Cristo, o segundo Adão, também existe uma nova criação. Tá? Então nós somos a nova criação em Cristo. Deus nos fez uma nova criatura. Isso é chamado nas Escrituras, vocês vão aprender soteriologia de regeneração.
regeneração, o novo nascimento. Tá? Só que agora nós não somos gerados novamente. Por isso que quando Jesus explicou isso para Nicodemos não entendeu bem. Não, eu tenho que voltar com o ventre da minha mãe. Jesus falou, não, é aquele que nascer da água e do Espírito. Tá? Quem não nascer da água e do Espírito, você tem que nascer pela regeneração da palavra, do Espírito, e pela lavagem da palavra, a lavagem espiritual, ele não verá o reino de Deus. Tá? Amém? Pode ficar tranquilo, sem estresse, sem... Então nós somos nova criação em Deus. Então aí voltando, o que é o esvaziamento? Ele não abriu mão da sua natureza divina. O que Jesus abre mão ali então? Já que a gente pode, vamos tentar usar esse linguajar para os irmãos entender. Qual foi a abertura ali de mão ali que ele faz? O que ele abre mão? Da sua glória. Muito bom. O que mais? Do poder. Não. Poder não, porque o poder está relacionado à onipotência. E a onipotência está relacionado a um atributo divino. Tá? Então, Jesus não abriu mão da sua divindade, mas temporariamente não se utilizou dela. Tá? Enquanto esteve como um homem perfeito, ele não poderia deixar de ser divino. Mas ele abre mão de quê? Primeiro da sua glória, a glória do unigênito, a glória que ele tinha antes. Ele abre mão temporariamente e ele abre mão do privilégio da divindade, de ter os atributos de